a pessoa de Kleber Lucas, um falso pastor que desviou da sã doutrina, assim como tantos outros têm se desviado, né? O pastor Anderson Silva usou suas redes sociais para criticar o cantor e pastor Kleber Lucas, a quem o chamou de falso pastor. Para Anderson, todas as pessoas que relativizam a palavra de Deus é porque está vivendo uma vida fora do que a Bíblia ensina. Ele lembrou ainda que foi batizado pelo Espírito Santo há um tempo atrás, ouvindo um louvor do cantor Kleber Lucas, mas disse que Kleber vive colecionando casamentos, divórcios e escandalizando a igreja, fugindo da sã doutrina do Senhor. Confira. A pessoa de Kleber Lucas, um falso pastor que desviou da sã doutrina, assim como tantos outros têm se desviado, né? Ricardo Gondim, Caio Fábio, Vitor Azevedo, Ed Renekiewicz, Carlos Moreira, Henrique Vieira, tantos outros pastores se desviaram da sã doutrina. Eu preciso dar uma resposta como um pastor da Igreja do Senhor Jesus contra esses homens e preciso imunizar vocês. Eu tenho um dever bíblico para com vocês, para que vocês não caiam em abismos ideológicos que esses homens estão criando contra a vida de muitos. Estão negociando as Sagradas Escrituras, entregando a igreja ao mundo, porque eles querem ser pastores da cultura. Eles querem ficar bem com os homens e não querem ficar bem com Deus. E Satanás é o primeiro teólogo liberal. Lembra o que ele disse no jardim para Eva? Foi assim que Deus disse. O primeiro a relativizar a palavra de Deus foi Satanás no ouvido de Eva. E Eva aceitou. Então esse espírito da serpente, o canto da sereia, uma fala bonita ao ouvido daqueles que querem se rebelar contra a verdade. Não precisa se desgastar com esses homens, xingá-los, menosprezá-los, hostilizá-los, só se posicionem em favor da verdade, confronte, diga nomes. Jesus disse nome, os apóstolos disseram nomes, a fim de proteger quem? O rebanho. Mas não percam tempo lutando com esses homens, porque eles já estão julgados. Só defenda quem vocês amam, para que as pessoas que vocês amam não caiam na fala bonita desses homens. E é triste, sabe? Eu hoje à tarde estava pensando, eu sou crente há 22 anos e eu estou batizado pelo Espírito Santo há 21 anos. E eu cheguei do culto no domingo, certa noite, e a pregação do pastor que pregou naquela noite foi sobre o Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é real, ele é palpável, ele quer ser teu amigo, ele quer comungar contigo, e você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Eu cheguei em casa, algum de vocês não é dessa época, né, do CD, um aparelho de CD, eu ainda não era casado, estou casado só há 15 anos, morava com a minha mãe, e eu disse, olha, eu não vou dormir, Senhor, enquanto o Espírito Santo não se manifestar. Eu não vou dormir enquanto eu não for tocado, revestido do alto, batizado pelo Espírito Santo, com evidências de orar em outras línguas. Eu quero. Eu coloquei o CD desse homem para tocar, sabe? Eu fiz um pacto com o Senhor naquela noite. Eu não vou dormir. Eu não vou dormir enquanto o Espírito Santo não se manifestar. Enquanto eu não for tocado pela pessoa do Espírito Santo. Eu acredito que foram 3 vezes eu zerei o CD, sabe? Eu fui da primeira à última música 3 vezes. Até o Espírito Santo se manifestar. Meus irmãos, nenhum homem de Deus tropeça numa montanha. Não negociem com o pecado. O pecado não promete, não cumpre nada que promete. Nenhum homem de Deus tropeça em uma montanha. A queda de um homem de Deus é uma sucessão de pequenas concessões. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Até que aquela pequena pedra se torna um abismo. Sabe qual é a música? Eu lembrando hoje, ô Espírito Santo, como tu és bom. Eu lembro o CD que eu botei para tocar. E a música que me batizou. A música foi mais que uma voz. Eu queria ter mais que uma voz.
mais que um amor e uma vida para te oferecer, pois tu é muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, o meu Senhor. Minha vida é para teu louvor. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é para teu louvor. Irmãos, aprendam com a queda dos outros, não julgando as pessoas, até julgando algumas vezes suas atitudes, dependendo do nível de cinismo dessas pessoas e quantos eles estão levando para o pecado. Mas quando alguém cair, entre em desespero. Senhor, me guarda. Senhor, me livra do maligno. Senhor, me livra de mim mesmo. Entre em um desespero cristocêntrico, sabe? Agora, falando direto sobre a pessoa de Kleber Lucas. Todo aquele que vai relativizar a Sagrada Escritura está administrando, escondendo algo que a Bíblia condena. Como você vai esperar a seriedade de Kleber Lucas, sendo que ele coleciona casamentos e divórcios? Um homem que viveu tal experiência só tem duas opções para ele. Ou ele se lança de maneira desesperada aos pés da cruz, clamando pela misericórdia do Senhor e usando o seu pecado em arrependimento e restauração agora como autoridade para restaurar outras vidas, ou você segue o caminho que ele seguiu. Qual o caminho que ele seguiu? Customizar o Evangelho, tornar o Evangelho atraente e gourmet. Por quê? Quando ele promete que Deus te perdoa, na verdade ele está querendo encontrar perdão para si mesmo. Quando um pastor vive caído e ele agora tem uma mensagem inclusiva em nome do amor, não é sobre você essa mensagem que ele carrega, é sobre a dor e a culpa da sua própria consciência, reconhecendo que não consegue mais viver de maneira íntegra. E agora ele precisa customizar o escândalo, ele precisa adestrar o leão da tribo de Judá e fazer de Jesus um gatinho adestrado. O falso profeta só fala de amor. Ele não fala da severidade, da santidade e do juízo de Deus. Por quê? Porque esses homens estão administrando algo que a Bíblia condena. Então, Kleber Lucas é um dos tantos que afirma que a Bíblia já não é mais a palavra de Deus, só contém. Que os autores bíblicos, se eles estão falando algo que Jesus não falou, é Bíblia, mas não é Evangelho. Por quê? Se a Bíblia for totalmente a palavra de Deus, um cara como Kleber Lucas é réu. E ele não quer ser réu, ele quer ser pop. Ele quer ficar bem entre os homens. Mas ele não entende que depois da vida, depois da morte, só a verdade. Eles podem até encontrar uma falsa paz em vida. Mas quando esses homens morrerem, só há o fato da verdade. No caso de Kleber Lucas, Jesus vai cobrar todos os casamentos que não deram certo. Então, obviamente, que Kleber Lucas não vai pregar uma mensagem exclusiva. Santidade, seriedade, permanência, continuidade, uma mensagem doutrinária. Porque emocionalismo não faz perguntas. Quem faz perguntas? As doutrinas centrais do Evangelho. Então, eu espero profundamente e oro para que Kleber Lucas se arrependa. Volte ao início. Edificou, abençoou muitas vidas, né? Dei aqui meu testemunho, fui batizado pelo Espírito Santo através do louvor desse homem. Que esse homem volte ao lugar do primeiro amor. E que você não caia na falácia de ninguém. Sabe? Ó. Compre uma Bíblia. E aí, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações e receba os nossos vídeos. Muito obrigado e que Deus lhe abençoe.